Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estava o candeeiro, e a mesa, e a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, onde estavam a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Pode tomar o seu assento. Antes de mencionar a palavra de Deus, gostaria de agradecer ao Senhor Deus dos Exércitos, que confiou a mim ministério da palavra, pregador da palavra. Agradecer ao pastor Cisino, pastor Reuel, que confiaram também, cedendo uma tribuna histórica como essa. Agradecer aos companheiros de ministério, minha família, minha equipe que está ali, pastor Caio, pastor Daniel, pastor Zé Roberto. Dizer também, mencionar, não posso me esquecer, 2 membros do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina, o pastor Ivan, que está ali está, pastor Natércio, que está aqui, estão representando a Igreja Quadrangular nos Gideões Missionários, também representando o presidente da igreja aqui no estado de Santa Catarina e o Conselho Nacional também. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. E também mencionar aqui um livro que chamou muito a minha atenção, uma coletânea de curiosidades bíblicas, históricas, judaica, um livro de uma das maiores autoridades que já conheci, pastor Carvalho Júnior. Está no estande do nosso irmão Ricardo Ítalo. Esse livro vai enriquecer muito a sua vida e vai abençoar também sua vida. Também ali está o nosso estande com o nosso material. Queridos irmãos, alguém me disse que a Terra onde nós vivemos, o planeta, é o único lugar que existe vida. De fato, também acredito, porque toda vida existente deve emanar-se de um centro. Portanto, na nossa cultura, a Terra é o centro de todo o universo. Por sua vez, a Terra também tem um centro de onde emana a vida para o planeta. Nós, judeus, acreditamos que o centro do planeta Terra é a cidade sagrada de Jerusalém, que também, e a Jerusalém é o centro da Terra sim, porque será o lugar onde o Messias vai reinar por 1000 anos sobre a face da terra. Essa cidade sagrada também tem um coração que pulsa, de onde emana vida para a cidade sagrada. É o que nós chamamos em língua hebraica de Beit Hamikdash, ou o santuário de Deus. O santuário de Deus, por sua vez, também possui um centro de sustentação, um ponto de equilíbrio de onde emana a vida para o templo. O nome deste ambiente é o Santo dos Santos, que por sua vez, no centro do Santo dos Santos, está a representação do reino de Deus.
exatamente 7 passos para a parede norte, 7 passos para a parede sul, 7 passos para leste-oeste. Exatamente no centro do Santo dos Santos está a revelação máxima, tratando-se de símbolo do reino de Deus. Em língua hebraica, Aron HaKodesh, ou a Arca da Aliança. Quem nunca ouviu falar da Arca da Aliança? Utensílio máximo da religião e da fé judaica. Algo que envolve mistério e mística. Quem nunca assistiu o filme de Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida? Alguém diz que ela está na Etiópia, outros dizem que ela não existe mais, outros dizem que foi tomada ao céu, outros dizem, mais coerentes, que ela está enterrada debaixo da mesquita de Al-Aqsa. Enfim, não importa onde ela está, importa a mensagem que Deus tem através dela. A arca sagrada não é invenção humana. A arca sagrada não é fruto do intelecto humano. A arca da aliança foi vista por Moisés. Sim, mas antes de Deus mostrar para Moisés a arca, Deus disse para ele: faça um jejum de 40 dias e 40 noites. Não foi só jejum de água e de comida. Moisés ficou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir, sem ir ao banheiro, para atingir o nível e a elevação dos anjos do céu, que não come, que não bebe, que não dorme, que também não vai ao banheiro, para entender o que Deus ia mostrar para ele, porque na carne ninguém pode entender as coisas do Espírito. Quando Moisés atingiu o nível, Deus abriu um templo, um santuário no céu. Um templo que um dia você vai entrar nele também. Deus mostrou um templo e disse para Moisés: você vai fazer uma réplica igual na terra, porque eu quero me relacionar com o meu povo. Moisés ficou atônito, tamanha grandeza e dimensão de detalhes. E ele disse: nenhum mortal, Senhor, poderá fazer uma réplica do que estou vendo na terra. Deus disse: não tem problema, Moisés. Eu vou capacitar 2 homens com uma unção específica. Entende o que eu vou dizer? Dom é uma coisa, unção é outra coisa. Dom Deus dá para salvos e não salvos. Por exemplo, poderia citar alguns nomes. Poderia citar Da Vinci, poderia citar Monet, poderia citar Edson Arantes, poderia citar Jorge Amado. Tudo dom. Dom Deus também dá para quem não é salvo. Mas unção Deus só dá para quem tem a marca da promessa. O que é unção? Unção é uma capacidade sobrenatural dada por Deus através do Espírito Santo para alguém realizar o que a maioria não consegue realizar. Isso é unção. Unção faz a diferença. Deus disse: eu vou ungir 2 homens e vou restaurar o poder intelectual deles, para eles fazerem o que você está vendo. Quem está me entendendo, diga amém. Todo homem tem 6% de potencial intelectual. Albert Einstein, judeu askenazi, europeu, da Alemanha, tinha 8, era um gênio. Deus disse: eu vou restituir 100%. Então, quando aqueles homens começaram a entalhar, Moisés dizia: eu vi uma peça assim. Ele ia lá e fazia idêntico ao que Moisés tinha visto, sem eles nunca terem visto. Quando terminaram de entalhar a última peça, a unção saiu deles. Eles não se lembravam de mais nada do que fizeram. Dentre todas essas coisas, a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança basicamente era um baú feito de uma madeira chamada cássia. Uma madeira nobre, porém com muitos nós, mostrando e expondo sua vaidade. Deus deu a ordem: forre ela por dentro de ouro e forre ela também por fora, a fim de que a realeza cubra a sua vaidade.
Sobre ela existia uma tampa, chamada propiciatório. O propiciatório fora esculpido 2 querubins, 2 guardiões, alados, em uma peça única de ouro 24 quilates. De modo que não poderia existir emenda entre um ser e outro, virado de frente um para o outro, com a ponta das asas em cima e ajoelhados em cima da tampa do propiciatório. Nem sempre esses seres têm forma humana. Nem sempre esses seres têm só 2 asas. A Bíblia fala no livro do profeta Ezequiel de um desses seres, que quando andava, que ele levantava suas asas, debaixo apareciam mãos, e entre os dedos dessas mãos humanas, debaixo das asas, relâmpagos. E quando ele andava, parece que uma catraca movimentava o seu pescoço, e ele ficava com rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Nem sempre os querubins têm a forma do que foram entalhadas sobre o propiciatório, em peça única de ouro 24 quilates, pesando cada anjo 32 quilos. Eu fiz a conta, 2.740.000 reais para fazer um anjo apenas. Os seres entalhados, quem olhava de primeiro para a arca, poderia ver as suas asas cobrindo todo o seu corpo. As asas aladas daqueles seres cobriam o corpo e se encontravam em cima. Quando você olhava para baixo, a ponta dos joelhos os emendava embaixo, de modo que entre eles ficava um círculo, símbolo da eternidade, que não tem começo e que também não tem fim. Exatamente entre os 2 seres estava uma fagulha da presença de Deus, conhecida como Shekinah. Glória não é Shekinah, glória é Kavod. Shekinah é a presença de Deus. Quantos tem Shekinah aqui? Quantos tem a presença de Deus e sabe que Ele está aqui? Levante a mão e glorifique o Senhor. A revelação já começa assim. Os seres tinham asas aladas, que cobriam o corpo, mas percebias que apesar de serem seres espirituais, possuíam um corpo de homem, de ser humano. Alguém uma vez me perguntou, para que Deus criou o homem? E alguém me disse, Deus criou o homem para louvá-lo. Eu disse, se foi para isso, a criação é fútil. Porque se você nascer, viver e morrer sem dar glória a Deus, Deus continua sendo Deus. Então para que Deus criou o homem? Porque o homem é o único ser criado por Deus que possui 2 naturezas. Não existe nenhum outro reino, um ser semelhante ao homem. Nós chamamos em língua hebraica de Keter, quer dizer coroa. Nenhum outro ser tem 2 naturezas. Os anjos só têm natureza de cima. Os animais só têm natureza de baixo. Os minerais só têm natureza de baixo. Os vegetais só têm natureza de baixo. Em qualquer outro reino, ninguém tem 2 naturezas. Só o homem. Porque é simples. Leia o livro do Gênesis. Deus vai criando todas as coisas como se fosse uma gangorra. No primeiro dia ele cria as coisas de cima. No segundo dia ele cria as coisas de baixo. No terceiro dia as coisas de cima. No quarto dia de baixo é uma gangorra. No quinto dia de cima. Então quando chega o Sheshrayon, o 6º dia, Deus pensa, se eu criar no 6º dia algo que tem apenas natureza de baixo, o universo fica penso para baixo. Se eu criar no 6º dia algo que tem apenas natureza de cima, o universo fica penso para cima. Então Deus vai e pega o barro, e a natureza de baixo faz um boneco, o universo pende para baixo, Deus vem e sopra Neshama, e o universo se equilibra no homem. Nós somos o ponto de equilíbrio do universo, a coroa da criação. Quantos podem glorificar?
Os seres esculpidos tinham asas de anjo, natureza de cima, mas o corpo era de homem, natureza de baixo. Porque a arca é o ponto de equilíbrio. Ela está no centro do centro do centro do centro. Os seres estavam ligados em cima pela ponta das asas e embaixo pelos joelhos. Tudo que Jesus diz é muito mais do que a gente possa entender. Jesus quer falar muito mais do que a gente alcança. Veja, ligados em cima pela ponta das asas e embaixo pelo joelho. E a presença no meio deles. Não entendeu? Então eu vou descodificar. Jesus diz: tudo que é ligado na terra também será ligado no céu. Sabe o que o diabo quer roubar da igreja? A unidade. Unidade. Ninguém pode destruir a igreja. Nem as portas do inferno podem prevalecer. Mas todo reino dividido por si mesmo não subsiste. Veja que os seres são uma peça única sem emenda. Estão ligados embaixo e em cima. E quando nós estamos unidos uns aos outros, a presença de Deus se manifesta no nosso meio. Se você se aproximasse um pouco mais da Arona Kodesh, para ver o rosto dos seres, tinha que se inclinar bem, estavam bem escondidos. E os seres tinham asas de anjo, corpo de homem, mas o rosto era pequeno como o de um bebê recém-nascido. Esculpidos não olhavam um nem para o outro, mas ambos olhavam para dentro da arca. Por quê? Porque dentro da arca está a representação da eternidade e do reino de Deus. Tudo que Jesus diz é muito mais do que a gente possa entender. Jesus disse: se alguém quiser ver o reino de Deus, tem que voltar a ser como uma criança. Se não tiver a pureza das crianças, ninguém verá o reino de Deus. Mas o maior mistério da Arona Kodesh não era por fora, porque por fora um mortal poderia ver, mas por dentro só os olhos de Deus. O que se gastou para fazer a arca por dentro, daria para fazer ela 7 vezes por fora. 7 vezes por fora. O que se gastou em pedras preciosas, em quantidade de ouro por dentro da Arona Kodesh, se fariam 7 arcas por fora. Como era a Arona Kodesh por dentro? Simples. É um quadrado com 2 extremidades. Preste atenção, estou falando de um caixote. Um quadrado menor nesse lado, um maior desse lado, e um menor desse lado, e outro maior desse lado, de modo que sejam 2 lados maiores por 2 lados menores. Aqui está codificado o maior segredo de toda a história da humanidade. As 2 manifestações messiânicas de Jesus como Messias. Esse lado menor, de frente para esse outro lado menor, é a indicação do tempo. Esse lado maior, de frente para esse outro lado maior, é a indicação da eternidade. Esse lado menor revela-se por dentro da arca, a primeira manifestação de Jesus como Messias, o filho de José, Salvador dos gentios, o Messias, homem sofredor. Mas do lado maior é a revelação da sua segunda manifestação, o filho de Davi, que vai voltar em glória para julgar esse mundo. No lado de dentro da arca, no lado menor, puxado da placa de ouro, se esculpiram o rosto de um touro, de um boi, com 2 rubis nos olhos.
De frente a ele, neste outro lado menor, olhando para ele, puxado da própria placa de ouro, eu estou sentindo a presença de Deus. Esculpido estava o rosto de um homem, com 2 rubis nos olhos. No lado maior, puxado da placa de ouro, estava esculpido o rosto de uma águia, com 12 pedras preciosas nos olhos. Do lado oposto, de frente para a águia, esculpido da própria placa, sem emendas, estava o rosto de um leão, com a boca aberta. O lado menor, com o rosto de homem, é a indicação dos 30 anos que Jesus viveu neste mundo sem se manifestar como Senhor, como homem mortal. Mas o outro lado, com o rosto de boi, representa os 3 anos e meio, é a indicação do sacrifício vicário feito na cruz do Calvário. Porém, esses 2 lados se cumpriram. Do lado de cá, a águia com vários olhos, quer dizer que nesse momento, os seus olhos estão em todos os lugares. E finalmente, quando a trombeta soar, aqui está ele, com um rosto de leão. E a Bíblia diz que quando a gente ouvir o bradar da trombeta, o seu som será como de um leão. E João disse: e quem é esse? E ele diz, o anjo diz para João: não chores mais, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar. O assoalho da arca sagrada, Deus prossegue dizendo: o assoalho para o lado de dentro, sabe por quê? Porque a verdadeira riqueza para Deus sempre está para o lado de dentro. Jesus está andando no templo e alguém diz que templo grande, ele diz: mas quem aqui dentro está é maior do que o templo. João diz: não sabeis vós que quem habita em você é maior do que o que está no mundo? Para Deus é assim. O que está dentro sempre vale mais do que está fora. Samuel foi escolher e disse: você não, você não, você não, você não, você não. E Deus diz: Samuel, você está olhando a arca para o lado de fora, aí eu olho para o lado de dentro. Para o lado de dentro, Arona Kodesh, no assoalho, Deus disse: faça um mosaico, 12 quadrados, emendados um no outro. Em cada um desses quadrados, você coloca uma carreira de pedra que eu vou te citar. Continue adorando, continue adorando, continue adorando, continue adorando, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar. Domingo de manhã eu prego lá no pavilhão. Não pare de adorar, não pare de adorar. Comece a sentir o cheiro da rosa de Saron. Comece a experimentar o sabor das amêndoas.
aleluia, aleluia, aleluia. O Deus de Israel está aqui nessa tarde. Vai adorando, vai adorando. Enquanto você adora, a glória de Deus desce sobre a tua vida. Oh, aleluia, milagres estão acontecendo em todo esse ginásio. Pela internet, vai recebendo milagre. O Deus de Abraão, a eternidade é o começo da história. Oh Deus, oh, adore em pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Por você, e luta por você. Só quem crê na vitória, abre a boca agora e dá um brado de júbilo. Eu sinto a excelência de Deus. Nessa tarde, eu sinto a qualidade do Espírito Santo. Uma vez, alguém encostou, eu fui pregar numa igreja, alguém encostou em mim e disse: pastor, põe a mão na minha cabeça, eu quero essa unção. Aí, pastor Cizinho, eu disse: Deus não dá nada de graça para ninguém, porque tudo que é de graça não presta, tudo tem um preço. Então o que eu faço, pastor? Aí eu disse a ele: Eliseu, o que você não sabe é que Elias tinha uma escola de profeta e 24 mil discípulos. Quando ele chama Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, Eliseu larga tudo e vai seguir Elias. Mas ele fica observando. Os 24 mil eram uma massa sincronizada de mesmice. Ele começou a observar. O que Eliseu faz? Faz uma cinta e começa a carregar odres de água no meio do deserto. Elias parava no meio do deserto e dizia: que calor. Eliseu saía do meio dos 24 mil e dizia: meu senhor, aqui está água para banhar os seus pés, para lavar suas mãos, o seu bebê. Aí os outros diziam assim: esse daí é puxa-saco, quer fazer média. Naquele dia, Deus no céu escolheu Eliseu para ser sucessor de Elias, porque Eliseu tinha capacidade que os 24 mil não tinham, de fazer o que os outros não faziam. Não saia não, ouça o que eu vou lhe dizer. Eu tenho 8ª série, nunca entrei numa escola teológica, gostaria muito de ter, mas não tive. 5 anos de ministério, alguém perguntou: e aí, de onde saiu tudo isso? Eu digo para você: não sei. O que eu sei lhe dizer é que isso é uma unção que Deus me deu. A Bíblia para mim é um livrinho desse tamanho, não tem segredo.
ela tem 4 níveis de revelação. Eu falei para Deus, eu não quero nível 1, eu só quero andar no nível 4. Quantos acreditam que Deus também pode dar isso para você? Acredita? 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 Então onde estão os seus odres de água? Nós vamos tirar uma oferta para Gideões. Cada pessoa que trouxer uma oferta, não é uma esmola não. Não é migalha não. Não é dinheiro velho, rasgado, sujo, escrito promessa para Santo Expedito e Cosme Damião. É coisa boa. Só aqueles que querem que eu imponha as mãos sobre a sua cabeça e ore para Deus te dar essa unção na palavra. Você vai trazer uma oferta para Deus. Tudo começa com a gente, viu? Eu não posso pregar o que eu não vivo. Então, pastor Cisino, eu estou doando para Gideões Missionários agora um Chevrolet Blazer executiva automática, no valor de R$35 mil. Oferta minha para Gideões, para essa missão que eu estou vendo aqui. Eu sou o primeiro. Oferta minha. Tem alguém que vem comigo? 1.000, 5.000, 10.000. Eu não sou de insistir não, hein? Só aqueles que querem, saia do seu lugar. Vem à frente. Vem à frente. Vem à frente. Eu quero impor as mãos sobre você. Venha, venha, venha rápido, venha rápido, venha rápido. Não fica pensando que Deus dá as coisas para alguém sem nos custar nada.